Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez nas nossas entrevistas semanalmente, todas as terças-feiras. Muito obrigado por vocês estar conosco. Projeto Cidade Viva, TV Foto Bruna, mais uma vez aqui com mais um convidado ou uma convidada, né? Todas as terças-feiras, importante demais para a nossa cidade. Hoje uma convidada que vai falar um pouco da vida dela, mas na verdade a gente vai prestar uma homenagem para o pai dela. Estamos aqui hoje com a Giovana Moraes Garril. Giovana, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. É muito especial para mim eu poder estar aqui, poder falar do meu pai, que é uma pessoa que eu continuo amando e vou amar eternamente. Sim, lógico. Então é uma honra para mim poder estar aqui falando dele. Que maravilha. É uma honra mesmo, viu? É uma honra mesmo. Giovana, é o seguinte, vamos fazer a nossa entrevista em duas partes. Primeira parte, gostaria de apresentar você, né? Para você contar um pouco da sua vida e depois sim a gente falar sobre o seu Garril, tudo bem? Então você nasceu aqui em Machado mesmo? Morei minha vida inteira aqui. Nasci, a gente foi um pouquinho para a cidade vizinha, né? Mas eu sou machadense, eu nasci no dia 22 de fevereiro de 1973. Sou filha de Antônio Garril Campione, Conceição Francisca Moraes Garril, conhecida como Chosa. Passei minha infância toda aqui em Machado, me casei, fui embora para Rondonópolis. Você foi para Rondonópolis? Fui para Rondonópolis, me separei, voltei para Prudente. Tenho uma filha, sou psicóloga e hoje eu trabalho com o pessoal da melhor idade, que eu falo que são as minhas menininhas. Sim. E é isso. Essa é a Giovana, cara do meu pai. Eu falo que é a filha que ele deixou cuspida. Mais parecida. Mais parecida. Eu sou muito parecida com ele e em vários sentidos, assim, posso dizer. Que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje, gente, a gente vai prestar uma homenagem a Antônio Garril Campione. Uma pessoa que fez muita história na nossa cidade, uma pessoa muito querida, né? Mas eu não vou falar muito dele porque eu quero que a Giovana fale. Mas você sabe de quem eu estou falando. Giovana, então vamos começar na história do seu pai. Seu pai nasceu aonde? Meu pai nasceu aqui em Álvares Machado, no dia 17/9 de 46, filho de Antônio Aurélio Garril e Aparecida Campione Garril. Teve uma infância pobre, digamos assim, pobre falando financeiramente, né? Certo. Mas sempre foi um batalhador, um guerreiro. Os seus avós faziam o que da vida? Meu avô, ele tinha sítio, né? Eles trabalhavam com agricultura. E depois meu avô foi fiador, foi umas coisas, acabaram perdendo tudo. E aí meu avô foi trabalhar com caminhão. Certo. E aí eu já me perdi. Aí o seu pai, na infância do seu pai morando aqui em Machado, eles não moravam em sítio, moravam na cidade mesmo. Depois eles vieram para a cidade, ele morava ali perto da prefeitura. E a prefeitura na época era onde? Você se recorda? A prefeitura acho que no mesmo lugar. No mesmo lugar, no né? Mesmo lugar. É que eu já entrevistei tanta gente, então às vezes... Pra mim a prefeitura é no mesmo sempre lugar. Sempre no mesmo lugar, né? Porque assim, tem muita lembrança da casa da minha avó ali naquele lugarzinho. Certo. Muito tempo, né? E aí o seu pai foi, lógico, seguindo a vida dele, a adolescência dele, etc, etc. Aí chegou uma época, me conta um pouco, já na juventude do seu pai, que eu acho que você vai saber um pouco mais da história dele. Aí ele foi estudar, como é que foi os estudos? Ele foi no seminário? Como é que foi? Ele foi pro seminário, se eu não me engano ele devia ter uns 14 anos.
Ele queria ser padre. Queria ser padre. Foi pro seminário. Foi lá, ficou no seminário. E teve muitas histórias que ele contava também do seminário. E inclusive ele foi para Assis, né? E lá tinha uma senhorinha que chamava Dona Luzia. Dona Luzia. Dona Luzia era uma segunda mãe pro meu pai, assim, ele falava muito dela. Mas ficou ela lá era uma madre? Não, era uma assim. senhora, ele fez amizade acho que com os filhos dela e ela que lavava a roupa dele, ele lá sempre em falava Assis. em Assis. E se eu não me engane, jogava bola meu pai, ele era goleiro. Olha só, Goleiro. Ele era Lá no palmeirense, seminário. santista, corintiano? Palmeirense, claro. E ele ficou um tempo no seminário. E aí um belo dia o padre Silva, que era o conselheiro dele, chamou e falou: Garril, vem cá, a gente precisa conversar. E falou que ali não era o lugar dele, que ele tinha, se ele quisesse ser missionário, porque ele tinha uma vocação para mesmo ser missionário, sair falando de Deus, né? Levando a palavra, mas que para padre não dava. E aí volta o Garril para Machado. Então vamos lá. Então, na época o seu Garril foi para Assis para estudar para ser padre. Chegou lá. Aí durante os estudos, ele chegou a estudar o quê? 1 ano, 2 anos? Eu não sei, não. Aí o padre aconselhador da época, Padre Silva, pegou e falou para o Garril: não é sua área, você não tem vocação para padre, você tem vocação para trabalhar dentro da igreja, é isso? Dentro da igreja, é. Mas para ser padre não. E ele? A sua vocação, você serve para casar. Olha só. E ele, como é que aceitou isso na época? Acredito que numa boa, né? Ele sempre contou essa história muito numa boa. Muito numa boa. Muito tranquilo. E aí, ele voltou. Ele continuou estudando. Continuou estudando. Aí eu não sei bem, minha mãe poderia estar falando melhor, mas eu só sei que assim, ele estudou, na época que ele estudava em Prudente, eu não sei se foi magistério que ele fez em Prudente, ou que curso foi, como foi. Eu só sei que ele contava que muitas vezes eles iam de trem ou de condução e voltavam às vezes a pé, porque não tinha nem dinheiro para tanto, né? Não tinha dinheiro para voltar. E o primeiro emprego dele, você se recorda? Trabalhava na prefeitura. Que eu saiba, o primeiro emprego dele foi na prefeitura, que eu posso te falar. Ele menino novo. Menino novo. Novo, né? Porque... 20 anos? 22 anos? Acredito que por aí, porque né? Quando ele casou, ele trabalhava na prefeitura. Tá. Então, antes dele casar. Então ele foi para a prefeitura, começou a trabalhar na época. Quem que era o prefeito? Você se recorda? Olha, eu sei que ele trabalhou tanto na época do seu Súniga. Do seu Súniga. E do seu Arthur. Do seu Arthur Buix. Certo. Isso. E aí ele trabalhando na prefeitura e estudando. Devia estar estudando. Estudando, né? Tá vendo? Filho é duro porque filho sabe as histórias pela metade. Pela metade, é verdade. Não, mas né? nós vamos buscando. E aí ele conheceu a sua mamãe. Apaixonado. E a sua mãe era daqui também? Minha mãe daqui também. Minha mãe daqui de Machado. Minha mãe disse que trabalhava no consultório do Dr. Paulo. A sua mãe trabalhava no consultório do Dr. Paulo e o seu Garril trabalhava na prefeitura. Isso, e o Garrilzão investindo nela e ela ali, e ele investindo. E foi até que conseguiu fisgar a moça. Que maravilha. Aí eles namoraram quanto tempo? Eu acho que foram 2 anos. 2 anos. Acho que 2 anos. Isso. E aí, casaram-se? Aí casaram no dia 23 do 12 de 67. 23 do 12 de 67. Ela com 18 anos e ele com 21. Por isso que eu falo que é mais ou menos a data. Eu sei que quando eles casaram, ela trabalhava. Trabalhava. Ele trabalhava na prefeitura. E aí conta um pouco dessa história. Aí ele começou a trabalhar, ele casou trabalhando, a sua mãe continuou trabalhando lá por Dr. Paulo. E como que era nessa época, como é que foi o começo de vida deles? Difícil. Difícil, com certeza, né? Certo. E aí nasceu... A Ellen.
É a primeira filha. Primeira filha é a Ellen. E a Ellen. Você relatou algumas coisas para mim, como que funcionava o começo da vida do seu pai no casamento? Também não sei muito como era, né? Eu já sei Não, eu falo assim, você me falou sobre a partilha de comida que ele fez. A história da comida. Tá vendo como é bom a gente conversar algumas coisas? Meu pai era assim, diz que quando eles compravam um frango, então ele era casado, ele só já casado, ele e minha mãe, filho, não tinha filho. Então comprava o frango, uma coxa era dele e uma coxa da minha mãe. Ele sempre foi muito assim. Aí vem quem? A Ellen. A Ellen. Meu pai abriu mão da coxa dele. E aí a coxa ia para minha mãe e uma coxa para ela. Então, resumindo, o seu pai casou, apertado, no mínimo, acredito eu que deveria estar fazendo faculdade, acredito eu também que né? sim, na época. Ou tinha acabado de terminar. Isso, alguma coisa desse tipo, aquele começo de casamento. E a coisa muito apertada. Né? Sempre. Eu acredito apertado. E então no jantar, no almoço dele, era um pedaço de frango para ele e um pedaço de frango para sua mãe. A tal da coxa. Da coxa de frango. Ou um pedaço de bife, enfim. Um em um. Quando a Ellen nasceu, a coisa continuava apertada, é isso? Isso. Só que o seu pai pegava, pai e mãe é complicado, né? Sempre. Aí ele pegou a coxa que era dele, passou para Ellen e passou a mãe e ele comeu o ovinho dele. Eu acho que é mais ou menos por aí, não é? Exatamente. E aí foi passando, ele casou, foi passando, teve a Ellen e você demorou quanto tempo para 4 anos depois eu nasci. Tenho 4 anos de diferença com a minha irmã. 4 anos de diferença da sua irmã. Isso. E aí depois? Depois de 14 anos de diferença comigo e 18 com a minha irmã, veio o meu irmão Felipe. Então, assim, já é uma bela de uma diferença. O Felipe já nasceu nas épocas de vacas gordas. Sim. Mas você sabe que quando meu pai trabalhava na prefeitura, que a gente era pequena e depois ele já começou a dar aula, a gente tem muita recordação boa. Tinha aqui do lado o bar do Xixiro, sabe, ele já era do coral e o povo se reunia aqui de sábado e domingo, a gente vinha aqui pro bar do Xixiro, sempre teve isso muito dele sair com a gente, de levar. E aí a gente comia o nosso misto quente, que o povo, né, hoje em dia... Na nossa época, para comer lanche, misto era quente, um misto quente, nossa, coisa mais... Então tem muitas histórias aqui também do bar do Xixiro, né? As cadeiras ficavam todas na rua, cadeira de fio mesmo, e ali você comprava seu lanche, você comprava o seu sorvete. Na época era muita vaca preta era uma coisa do outro mundo, extraordinária, né? Aonde que era o bar do Xixiro na época? O bar do Xixiro na época era bem aqui do lado, ali onde tem a loja de cosméticos hoje. Hoje ali. A gente ficava até, se eu não me engano, a loja de cosméticos é do lado do Carazava, não é? Isso. E a gente ficava ali tudo sentado, com essas cadeiras ficavam entre o bar e o Carazava ali. A gente ficava à noite, de domingo, às vezes, depois que saíam da missa. Era muito gostoso, assim. Você falou que vocês vinham no bar do Xixiro, que era, na época, acho que era o auge, né? Era. E você falou pra mim que era na época que o seu pai cantava no coral. Você comentou que vocês iam muito no bar do Xixiro, seu pai levava vocês lá na época, porque o seu pai foi um dos fundadores do coral Paulo VI, não é? Exato. E o que significou o coral pro seu pai? Porque o seu pai tocava de tudo. Seu pai tocava... Meu pai ele começou tocando acordeon, que era a época do seminário até, ele aprendeu a tocar acordeon. E aí, digamos que de ouvido, ele passou a tocar o órgão, que era o que ele tocava aqui no coral. Mas ele tinha um vozeirão para cantar também. Então era uma dupla, ele e o Vadinho Gaban, né? Na verdade, assim, os dois, o Vadinho no violão, meu pai no... E aí ele tocava o órgão aqui. E depois ele tocava piano também, né? E tocou piano também. O piano dele tá lá em casa, é o cantinho que um dia nós já falamos, minha mãe, se você resolver morar em apartamento, se você morar, o piano vai. Aonde você for, o piano vai. Né? Quanto tempo seu pai ficou no coral? Sabe me dizer mais ou menos? Não, eu sei que
eu lembro que ele fala que foi fundado na época do Padre Jaime, né? E aí você me perguntou da importância, e aí eu falo assim que era grandiosa. Uma das coisas que ele sempre disse era que ele não gostaria que o coral acabasse de forma alguma. E aí eu tenho certeza que onde ele estiver, ele deve estar ouvindo o coral. E ele tinha muita, assim, quando ele encontrava com o pessoal até mais novo que estava no coral, e às vezes nem você percebia que ele se emocionava muito, né? Até teve uma missa que não foi de comemoração, acho que, mas foi uma missa que ele veio, que ele foi convidado também do coral, em que ele sobe no altar, que ali já era o Padre Jurandir. Ah, então foi recente. E ele se emociona ao falar do coral, ele chora, bem recente, um dos mais recentes. E ele se emociona ao falar do coral. Ele via pra ele era aquela molecada, né? Porque eram todos mais jovens, assim. Ele se emocionava de estar vendo e a continuação, né, desse coral, porque são, eu não sei quantos anos hoje, mas eu sei que já são mais de 50 anos aí. O seu pai deve ter ficado muito tempo no coral, foi das pessoas que fez o coral, formou o coral. E eu acho que dentro desse tempo, depois que ele se desligou um pouco, eu acredito que num momento ou outro alguém convidou ele, ou o padre, ou o pessoal do coral mesmo, dentro de uma homenagem e prestou para ele alguma coisa desse tipo. Aconteceu? A maior homenagem que foi feita para ele, que tá gravado até de emoção ao estar lá, foi quando o pessoal o convidou para vir na missa de comemoração dos 50 anos. E aí o Padre Jurandir chamou para que ele subisse ali, para ele falasse. E aí as lágrimas rolaram, a voz dele ficou trêmula. E foi 50 foi anos muita emoção, coral. foi 50 anos do coral. Falar com muita emoção mesmo, assim. Que é o filho dele, né? Sim. Sim, meu pai era muito... Além de ser um filho dele, tudo assim, a música pro meu pai, ele trouxe isso pra gente, a música sempre representou muito também, né? Tanto que, assim, eu vou sair da pergunta e vou... Eu aprendi a gostar de música clássica sem meu pai falar assim, você tem que gostar de música clássica, né? Mas assim, a emoção dele foi muito grande mesmo. Eu acho que foi um grande presente que ele teve em vida, foi esse convite aí. Você falou de emoção, de música clássica, das músicas, né? Do dom que ele tinha. O seu pai tinha quantos irmãos? Meu pai, eles eram em 5. Você consegue lembrar o nome dos tios? Claro, não. Em primeiro lugar era meu pai. Sim, era o mais velho? O mais velho, meu pai é o mais velho. Na sequência vem a minha tia Encarnação. Depois da minha tia Encarnação tem a minha tia Sueli. E aí, meu tio Pedro, que é um chorão também. Aliás, todos são chorão. E por último veio meu tio Marcos, que era o mais novinho, né? O caçula. O caçula. E todos eles, por isso que eu estou te perguntando, eu fiz essa pergunta por causa dos seus tios, eles tinham a mesma vocação? Porque de 5, só o seu pai tinha, ou o outro dos 5, 2 tinha, como que era? Tocar instrumento, meu pai, né? Meu pai. Todos gostam do mesmo estilo, mas meu tio Pedro e ele tinham um gosto musical muito parecido. Tanto que meu tio Pedro, até hoje meu tio manda umas músicas aí, e aí chora eu de um lado, ele do outro, porque eles tinham um gosto musical bem parecido. O meu tio Marcos, que era o mais novo, o negócio dele é samba, né? Certo. Samba. Então, assim, era o que mais diferenciava, né? Mas, assim, de tocar algum instrumento, meu pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seu pai, além de tocar, ele tocava no coral, fora ele tocava em alguma coisa, bandas, alguma coisa? Como que era o seu pai na música agora? Meu pai na música? Vamos falar da música agora dele. Meu pai na música? Meu pai, ele era
vamos colocar o que? O regente, não sei o termo que usa, da fanfarra do SESI. Ah, da fanfarra. E nessa fanfarra era uma coisa de louco, porque tocava o meu tio Marco, que eu não vou lembrar o instrumento, mas devia ser o tal do bumbo, ou alguma coisa bem barulhenta. E minha irmã tocava prato. A sua irmã? Minha irmã tocava prato. E quantos e quantos desfiles meu pai não fez com essa fanfarra aí do SESI. E aí, o seu pai, dentro dessa... Ele tocou na fanfarra, tocava no coral. Aí ele se formou. Sim. Ele virou professor. Professor. Ele começou a dar aula onde? O primeiro lugar que meu pai deu aula foi no Colégio Cristo Rei. Cristo Rei em Presidente Prudente. Presidente Prudente. Não lembro quando ele saiu, mas ele ficou muitos anos também no Colégio Cristo Rei. Certo. O piano que tem em casa, ele comprou na época das irmãs do Colégio Cristo Rei. Ele comprou lá das irmãs. Comprou das irmãs. Era uma coisa, aquele piano, sabe? Um amor naquele piano. Ele não era de tocar todo dia, mas de vez em quando ele acordava meio inspirado, ou à noite, às vezes à tarde, ele... Porque para tocar piano você tem que estar... E você sabe que, assim, relembrando, você falando das coisas, quando a gente morava aqui em Machado ainda, a gente costumava se reunir em volta do piano. Meu pai tocando e a gente super afinada, a gente tudo em volta, cantando. A gente teve esses momentos também, bem gostoso. Graças a Deus, que coisa boa. E o seu pai, além de dar aula no Cristo Rei, você lembra mais? Ele deu aula, em lugares, ele deu aula em muito lugar, né? Eu vou falar os lugares que eu sei. Ele deu aula no Colégio Cristo Rei. Alguns falam que ele deu aula no Objetivo, mas que era antigo Colégio São Paulo, não sei. No SESI. Meu pai se aposentou no SESI. Seu pai se aposentou lá, no SESI. Também, muitos anos. Deu aula no SESI daqui e deu aula no SESI de Prudente. Deu aula no Colégio Olos, se eu não me engane. Na faculdade. Isso na faculdade. Queria, tá? Na época da APEC ainda, não era o Oeste, era a APEC. Certo. Na faculdade, seu pai deu aula quanto tempo lá? Muitos anos também? 36 anos. 36 anos. A APEC hoje no Oeste. Fizeram alguma homenagem para o seu pai? Sim. Qual foi a homenagem? A homenagem que eles fizeram foi muito emocionante. Conta um pouco para nós. Segura aí, conta. Segura a emoção. Foi muito linda, merecida e muito linda a homenagem. Eles colocaram o nome Mas fizeram ele em vida? Não. Depois que seu pai Depois que meu pai faleceu. Certo. Praticamente um ano e pouquinho depois que meu pai recente. Sim. Fizeram uma homenagem e colocaram o nome do meu pai no bloco B do Campus 2. Então, o bloco B do Campus 2 chama Professor Antônio Garril Campione. Mas foi muito emocionante, porque a gente já estava assim naquela... né? E vocês foram todos na homenagem? Fui eu, minha mãe, os meus tios, que são... meu tio, que na verdade é casado com a irmã da minha mãe, mas eu falo que eles são irmãos, que é meu tio Dioder, que é o Humberto da Direta. Certo. Eles tinham uma ligação muito grande. Tava o meu irmão Cidinho. Meu irmão Cidinho estava na homenagem. E os professores todos, mas foi muito... Falando no Cidinho... No Cidinho... Como que o Cidinho é irmão de vocês? O Cidinho é nosso irmão do coração. O Cidinho é nosso irmão do coração. Cidinho, um abração pra você, hein? Cidinho. Meu neguinho lindo. Cidinho é brabo? Ixi. Cidinho é nosso irmão do coração. Aposentou agora ele tá mais light. Mas ele tá trabalhando. Tá trabalhando. Ele, quando a gente ia viajar, ele acabava dormindo pra ficar, porque como já tinha entrado um ladrão em casa, aquelas coisas, o Cidinho dormia em casa. E aí depois de um tempo o Cidinho ficou morando ali. Na época o Cidinho trabalhava no laticínio em Prudente. Depois disso ele foi trabalhar, acho que no Banco Bradesco também, em Prudente. E meu pai e ele conversavam muito. E meu pai falou, não, você tem que fazer uma faculdade. E o Cidinho foi fazer letras. Olha só. E fez letras e
foi professor de português e hoje se aposentou como vice-diretor. E se não bastasse, né, ele ser nosso irmão de coração, ele resolveu casar com uma prima do meu pai, prima de primeiro grau, né? Então, assim, ele é da família de qualquer forma. De qualquer jeito. Pode ser irmão, pode ser primo, mas é a pessoa, né, carinhosa na vida de vocês. Sim, não, com certeza. Tem muitas histórias também. Você disse para mim que o seu pai, na juventude dele, até antes dele casar, ou quando ele casou, ele trabalhava na prefeitura. Trabalhava na prefeitura. E passou o seu tempo, o seu pai já bem, né, tranquilo, ele foi convidado para trabalhar na prefeitura de novo. Sim, na época do Nenê, ele foi secretário da Educação. Certo. Secretário da Educação. E foi meu chefe nessa época também. Foi? Foi. Não era fácil não, esse negócio dele ser chefe, não. Eu ainda na época, eu trabalhava na prefeitura, mas assim, eu estagiava, eu dei aula de datilografia na prefeitura, esqueci de contar isso, olha que época, eu sou de uma época bem das antigas. E aí eu fazia... Tem jovens, você falou datilografia, eles não sabem o que é, não. No Google para saber o que era. E aí eu fazia magistério e aí fui cobrir uma licença lá. E aí um povo começou, né, sabe como é cidade pequena, o povo começou a falar que eu tava lá, não sei o que, sabe o que ele fez? Me tirou. Dispensou, tá certo. Me dispensou. Tá certo. Ele sempre foi muito certinho, muito certo, correto. Mesmo. Ele fez correto. Mas foi meu chefe, da minha irmã também, porque minha irmã também trabalhava dava aula também. Na vida da gente, a gente tem muitas alegrias e muitas tristezas. E eu acho, pelo que eu li, pelo que eu vi, o seu pai teve uma grande alegria e às vezes essa alegria se tornou, acho que, uma tristeza muito grande. Pedro, eu queria que você me contasse, que foi do Colégio Domus. O Colégio Domus também foi outro filhinho dele, né? Foi um sonho. E aí eles fundaram esse colégio, ele mais, acho que eles eram em 11 professores. Eram 11 professores. Na 11 época, professores, não tinha nada aqui, né? E escola, a maioria de professores que eram da universidade, professores mesmo. E era uma família o colégio. E aí era lá na Washington Luiz, em Presidente Prudente. Era na Washington Luiz. Na Washington Luiz. E aí na época eles tinham só o colegial. Sim. E depois eles abriram uma outra, como dizemos? Uma filial. Uma filial. Que aí já era de 5ª a 8ª. Só que aí as coisas foram ficando bem complicadas, né? Porque eles não tinham o prédio, eles tinham escola, que era a paixão dele, mas eles não tinham o prédio. Começou a ficar meio difícil, porque você paga aluguel, paga... não é e fácil. aí foi quando eles fizeram uma junção com o Pluri, porque o Pluri tinha o prédio, e aí eles fizeram essa junção, e aí se tornou o Colégio Múltiplos, que é o Colégio Múltiplos hoje, entendeu? Olha só, entendi. Mas aí foi saindo, os professores foram saindo, e foi uma tristeza bem grande quando eles já tiveram, não porque foram fazer essa junção, mas é porque o Domus em si já não... Mas ele foi pro Colégio Múltiplos, ele dava aula no Colégio Múltiplos. E aí ele ficou mais alguns tempos e depois de algum tempo ele também saiu da sociedade, né? Mas continuou dando aula no Colégio Múltiplos. Até quando deu. Que maravilha. O seu pai, além de fazer, trabalhar na fanfarra, enfim, fazer fanfarras, música, que eu acho que fazia por prazer, né? Sem querer dinheiro em troca, nada disso. Seu pai foi presidente do asilo? Meu pai foi presidente do asilo, na época da irmã Marinês. Minha infância, passei naquele asilo. A sua infância, você... No asilo, gente, muita recordação daqueles velhinhos, muitas histórias ali, porque meu pai levava muito a gente lá mesmo, assim. Seu pai levava? Levava, a gente ia, inclusive a gente era tão acostumada aí que às vezes a gente ia sem ele. A gente ia lá brincar com as velhinhas, porque a gente já estava muito acostumada, né? E à noite a gente ia fazer a visita para a irmã Marinês, que ele tinha uma ligação bem forte com ela também. Não vou me esquecer da bala de amendoim que ele amava, que tinha no quarto ali da irmã.
Mas eu também não vou saber falar a época em que ele foi, mas ele foi presidente do asilo. E além da recordação com os velhinhos, você se recorda de festas do asilo? Na época existia quermesses, esse tipo de coisa? As quermesses eram da época do coral. Ah, era da época do coral. Assim, do asilo a gente lembra de muita coisa. Do seu André morava bem na frente, ele tem uma casinha bem na frente, que era o seu André, ele tinha um probleminha no braço até, e ele benzia. Então eu lembro muito dele. Depois tinha um Mosquito, que era uma figura aqui de Machado. Mosquito, eu lembro do Mosquito. O Mosquito. Eu morria de medo do Mosquito. Todo mundo tinha. O Mosquito frequentou muito a casa da minha avó. Puxa quando vida. era... Esses dias, já bastante gente que vem aqui, eu pergunto do Mosquito, as pessoas às vezes não lembram. Nossa. E eu era menininho, que eu vinha muito em Machado. Nossa, o Mosquito entrava no bar do meu tio, aqui no bar do João, do tio João. Nossa, eu saía correndo, eu andava com uma violinha. Eu ia falar, eu acho que ele tocava era um cavaquinho. Um cavaquinho? É. Puxa vida. E você sabe que muitas vezes à noite o Mosquito ficava na parte mais lá embaixo do asilo. A gente juntava uma galera, porque era muito gostoso ouvir as histórias do Mosquito. Ele frequentou muito a casa da minha avó também, quando não estava lá. E a gente se juntava na calçada e o Mosquito ficava com esse cavaquinho tocando ali. O Mosquito, foi você falar sobre isso, a gente dá uma quebrada no protocolo. O Mosquito lembra o Carlito? É no mesmo estilo ou não? Que eu era muito menininho, não. Diferente. Eu lembro do Mosquito assim, vagamente, assim. Ele era moreno, ele era miudinho, mas sim, assim. Não, mas eu falo assim. Até era meio doidinho, igual o Carlito. Assim, igual o Carlito, assim. Como é que eu posso falar? Uma pessoa histórica da cidade. Histórica da cidade. Histórica. É isso, né? Isso. Eu acho que Exatamente isso. Que o Mosquito foi uma pessoa histórica. Eu acho que as pessoas mais vamos colocar antigas, né? Mais vividas. Seria o Carlito de ontem, Sim. que é o que é o Carlito hoje para a história de Machado. Eu acho que muita gente lembra de histórias do Mosquito. Que legal. Olha, você lembrou uma coisa interessante, viu? Mosquito. E isso marcou a sua infância? Marcou, com certeza. O asilo marcou muito a minha infância. Foram vários períodos muito, tanto do coral quanto do asilo, foram coisas que marcaram muito a infância da gente, né? Voltando aqui pro coral de novo, que a gente estava no asilo, voltou. É que é uma coisa que meio que se funde também, a época do coral e a época do asilo. Foi uma época mesma época. Da época do coral, eles faziam muitos eventos também, né? Sim, nossa, muitos. Casamentos, assim, eu lembro da gente ir nos sítios. Vou até contar essa história do sítio. Contar. Que o coral que servia. Sim. Era o coral que servia. Isso. E aí a gente, era bastante eles gente, cantavam aqui no casamento. E aí a gente ia pra esse sítio. Eu lembro que chovia, esses carros que... Nossa, e... Era muito legal, eles iam servir no casamento. E aí aqueles bancos corridos, né? Isso, mesa corrida. Aqueles toquinhos na mesa e o coral que servia. Às vezes chovia, era lona, porque não tem essa chiqueza de hoje, né? Era aquelas lonas. Mas era muito bom. Nossa. Muito passeio também na época do coral. Ia pro Yoshio. Só quem passou pelo Yoshio sabe como é. Represa do Seu Arthur. Às vezes as festas de final de ano saía da missa do Galo, aí, Natal, missa do Galo, aí ia fazer ceia junto. Tem muita história. E tem as quermesses, né? Tinha as quermesses do coral que eles faziam para arrecadar. E aí tem muita história também. Seu pai cantava Meu pai cantava o bingo. Seu pai E lia os Correios Elegantes. Ei! E era no salão paroquial. Era bom, hein? E aí era muito engraçado, porque aí eu era mais meninota, minha irmã já estava mais mocinha, e aí era muito legal quando ele tinha que ler algum correio elegante para minha irmã, tipo assim, falar no microfone, aquele correio elegante ia pro... Né? E ele era muito legal, ele dava uma brincada, mas ele ficava... Às vezes a gente ficava até tarde, né? Eu lembro que o último dia dessas festas também, aí fazia uma mesona, e aí toda a turma do coral ia comer junto no final do negócio. E tinha mais uma figura histórica aqui de Machado. Quem que era? Que era o João Pilão. Eu morria de medo do João Pilão. O João Pilão charcava e nessas quermesses ele chegava.
E tudo, já chegava, eu morria de medo. Um dia ele chegou e pá, caiu bem na minha frente. Aí ficou com E meu medo. paizão, sempre muito paizão, ele vinha e cuidava. E como eu falei no começo, meu pai sempre foi muito de dividir. E a gente às vezes não aguentava ficar até tarde nessas quermesses. E aí começou quando era aqui no salão paroquial, depois começou as quermesses, ficaram maiores, foram pro salão do Brasília. E a gente esperava meu pai chegar das quermesses, porque assim, ele sempre chegava com a batatinha, sim. que a batatinha quem fritava era a mama, que era a avó do meu pai, minha bisavó. Puxa, famosas batatinhas da mama. O frango assado, que era os bingo, era de frango assado, né? Nossa. E aí meu pai, a gente ficava esperando ele chegar ou com a leitoa, um pedaço de leitoa, ou com o frango, ou com a batata. Era muito gostoso. Muito gostoso, muita saudade mesmo. A sua irmã, ela casou com um rapaz daqui mesmo? Casou com o Renato. Da época do SESI também, esse povo aí. E ela tem 2 meninas, tem 2 filhas. Tem a Iná, que é mais velha, e tem a Ana Flávia, que meu pai também era apaixonado nelas. Minha irmã tem muita história com meu pai, né? Porque como ela foi aluna do meu pai... Ela foi aluna, você estudou com seu pai? Não, eu não fui a única que não. Não. Eu estudei 1 ano no Colégio Cristo Rei. Eu não sei até hoje porque que eu não estudei no SESI, eu não entendo. Que meus 2 irmãos estudaram no SESI e eu não estudei no SESI. Mas eu quis ir pro Colégio Cristo Rei. Aí fui, né? Vou eu pro Colégio Cristo Rei. Na época o Cidinho já morava com a gente. E a gente ia com o meu pai muito cedo. E não aguentei o tranco, não. Que chegou no final do ano, meu pai quase teve um colapso. Eu estava em recuperação em quase todas as matérias. Mas era bem cansativo. Aí volta a Giovana pra cá, né? Então eu achei que eu fosse ser aluna dele ali, mas eu não fui. Não consegui sim. Mas a minha irmã foi uma aluna dele, tem milhões de histórias. Eu só sei que assim, todo dia chegava um na frente, outro atrás, ela batendo o pé e ele já chegava bravo. E deve ser fácil, né? era muito engraçado. E meu irmão também acontecia essas coisas aí, né? porque é aquela coisa, né? Estuda com o pai aí acha que tá podendo, né? Exatamente. Minha filha também foi aluna do meu pai. É verdade? E aí ela conta que ela aproveitava a situação. Primeiro porque ela falava que ela era neta do dono, então qualquer coisa, porque como meu pai era um dos sócios ali do múltiplo já, que ela aproveitava qualquer coisa que brigasse com ela, ela falava que eu vou falar com meu avô, porque meu avô é dono. E aí ela tava com sono, ela inventava dor de cabeça. Aí chegava lá na sala, mandava, eu tô com dor de cabeça, vai lá na sala do seu avô. Aí ela ia lá na sala, meu pai, né? Oi. Com os filhos não, né? Com os filhos você vai voltar pra sala agora, né? Não, mas eu vou te contar depois a história do meu irmão, aluna dele. Aí ela chegava lá, disse que ele falava assim, deita no sofazinho, ela dormia lá com ele, porque, né? Tapeava. Filho, meu irmão. Um dia meu pai na sala de aula vira pro meu irmão, não, virou pra sala, eles estavam no barulho, ele falou assim, quem não quer assistir minha aula pode sair. Meu irmão pegou o material dele, levantou e saiu. Aí chegou meu pai todo nervoso em casa, ele falou, ué, você não perguntou? O senhor perguntou, eu não estava a fim de assistir sua aula, eu saí. Mas ele ficava muito bravo. Minha mãe também foi aluna dele. Eis uma discussão aí, mas da onde, né? Mas o que eu me lembro da minha mãe, porque diz que ela estudou com o Gilmar do Foto Bruna. Nossa, diz que estudou. Mas agora me foge a ideia, mas depois eu vou descobrir, eu vou avisar, a gente coloca até depois nos comentários da entrevista. Mas minha mãe foi aluna do meu pai na escola técnica. Minha mãe fez contabilidade. E aí, um belo dia, ela me... agora que a gente vai contando, né? Ele ia me matar se ele tivesse vivo. Ela conta que ela pegou as provas e passou. Ela conseguiu pegar umas provas e passou para os alunos. E aí ele descobriu, nossa, ficou muito bravo. Por isso ele era muito de esconder mesmo. Ele não deixava nada a nosso ver mais, porque acho que foi um trauma para ele, porque ela deu uma passada de perna nele, né? Ele ficou muito bravo. E o seu pai no SESI?
Meu pai no SESI, assim, também tem muitas histórias, né? Muita festa junina, muita quermesse no SESI, tinha quermesse na rua também. Ele tinha uma relação ótima com a dona Dilce. Isso que eu ia te perguntar, a relação que ele tinha com as Muito, a dona Dilce era diretora, né? Eles tinham uma relação, brigavam, davam umas alfinetadas também. Mas tinha uma relação muito boa, era ele, a dona Elza. Eu vou falar de alguns aqui que eu me lembro. Pode falhar a memória, as pessoas vão entender. Ele, a dona Elza, o seu Antônio era o secretário. Depois nosso vizinho, moramos vizinho. Dona Rose. Meu pai também deu aula, não consigo lembrar o nome da matéria, mas eu vou dizer que era uma educação artística ali, que eles faziam. Meu pai mexia com aquele pirógrafo, ele levou muito trabalho para casa de escrever com aquele negócio que era quente, né, na madeira. Diz que davam sisal, dava um monte de coisa legal que a gente nem vê hoje mais nessa época. Tinha o professor Carlos, tinha o professor que já era mais... Tem outro professor que eu não consigo lembrar, ele tinha bigode, eu não consigo, eu tô vendo a imagem dele e não consigo. Mas meu pai sempre teve uma boa relação também com os colegas de trabalho, sabe? E a época do SESI marcou muito também a vida dele, né? Era colégio que abraçava, deu aula pra vizinhança, tudo também. Dava aula pra vizinhança toda, e eu já vou puxar a história do SESI, que aí eu lembrei de outra história que eu vou contar. Que os meninos do Cabreira são todos do mercado. Tá. Carlos, o Claudemir e a Kita. A gente era vizinho. Na verdade, assim, nossa casa era aqui, do lado era do seu Oséias Ronche, e do outro lado era dos Cabreira. O pessoal dos Cabreira, o pai era santista. Aquele time, né? Timão, hein? Timão do caramba. E os meninos todos... palmeirense. Então, menino. Por conta do meu pai. Verdade. Por conta do meu pai. A gente sempre teve uma ligação. E na frente morava o seu Tino e a dona Lourdes, São Venço. Sim. A gente tinha uma relação muito boa ali na rua, meu pai também. E aí já me veio uma outra história que eu vou ter que contar ali daquela rua. Pode contar. Um belo dia, meu pai não tinha garagem. E ele tinha comprado, eu acho que era Brasília, ele tinha uma Brasília. E ele encostava a Brasília à noite na rua. Meu pai tinha um vozeirão. E ele encostava a Brasília no poste. E era a época que o som era aquele que você arrancava, tá? E aí, você tranquilo, tirava o toca-fita. Toca-fita. E... Rapaz, olha isso. Essa é uma história que eu também, assim... E quem tinha o toca-fita, aquele que virava sozinho, né? Que a fita acabava, aquilo era chique, virava mesmo. Esqueci, meu pai tinha aquilo, cara, que ele fazia propaganda. Já era mais chique esse negócio. Você voltou no meu pai, mas continua. Não, e aí ele encostava ali e tal, e um dia no belo silêncio, eu acho que, não sei se ele levantou pra ir ao banheiro ou se tava tempo de chuva, e ele escutou um barulho. Ele ouviu aquele barulho e ele foi olhar na janela, né? Ele olhou na janela, o cara dentro da Brasília. Fio, ele só bateu a mão e gritou, ladrão! E aí o cara saiu correndo e ele gostava de contar essa história. Acho que ele se achava, né? Que ele pôs o cara pra correr. A gente teve muita história aí também com a vizinhança, a relação dele com meu pai, se você perguntar pra qualquer um deles também. Tanto do Carlos, a Kita, a Claudemira, a Tânia, Valdenir, todo mundo deles ali da dona Lourdes também, porque a gente era muito unido ali, tem muita história também. Que bacana. E assim, minha mãe e meu pai foram morar ali, eles eram recém-casados. Se tinha minha irmã, não sei se já tinha, porque eles moravam perto da Sambra e depois aí eles foram morar ali na Monsenhor Nakamura. Então assim, Dona Lourdes e seu Tino, eles tinham bastante ligação, era meio que paizão ali, mãezona deles também. Mas a gente tem bastante história, gostoso. Teve uma época que no Silvio Santos tinha um programa de televisão que era muito famoso. Sim, Cidade contra Cidade. Cidade contra Cidade. E o seu pai, conta um pouco pra nós teve essa Cidade história. contra Cidade que eu sei, assim, eu tinha até uma amiga em Rondonópolis que era de Matão, eu tirava o maior sarro. Porque eles foram pro Cidade contra Cidade, meu pai, eu lembro que ele foi, acho que pra tocar também,
Eu acho que era o pessoal do coral que foi, mas representando a cidade, isso eu não sei bem te falar. E era para quem não sabe, era uma cidade contra a outra, era perguntas, né? Uma cidade contra a outra, era perguntas tal. É. E o que eles contam, e eu tirava muito sarro nesse meu amigo, que a última pergunta era qual era o maior mamífero racional, né, que existe na Terra. E Matão respondeu a baleia. E Machado matou a pau, né, que era o ser humano. E aí eles trouxeram uma ambulância para Machado. Ganharam uma ambulância para Machado. Até assim, tinha bastante fotos. Meu pai tinha um arquivo de fotos que também, não sei se emprestou, o que aconteceu. Essas fotos, não sei onde foram parar. Mas eles tinham bastante fotos também do programa. Foi muito legal isso, e eu consegui tirar muito sarro num amigo meu. Mas meu pai participou, que chique. Trouxe uma ambulância para... Ele não respondeu, né? Você já procurou ver se consegue achar essa gravação? Já procurou ver no SBT alguma coisa? Porque acho que na época não era nem SBT, hein? Eu acho que era Record na época, não é? Eu nunca procurei, mas eu acho que eu vou colocar uma boa ideia. Eu acho que você consegue, eles têm lá, né, no arquivo deles. Se você conseguir lembrar o ano, é rápido. O legal depois... o legal que a gente está contando aqui, e eu espero que as pessoas que depois ouvirem, que elas podem estar contando as coisas, porque assim, tem muita coisa que eu sei só em partes, que a gente ouvia, né? É que nem eu falo, eu sei que meu pai foi seminarista. Brinquei muito com a tal da batina, sei lá, o que ele usava. A gente tinha... Eu nem sei se minha mãe tem ainda. Brinquei muito com aquilo também. Então, assim, pessoas que passaram pela vida dele pode estar acrescentando pra gente estar recordando. Vai ser muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você tem uma tatuagem no braço? Eu tenho uma tatuagem no braço. Essa tatuagem aqui, o que é? Essa tatuagem é recente. É a assinatura do meu pai. Eu tenho aqui e minha filha tem aqui. Nós fizemos juntas. Nós fizemos juntas. Que foi uma maneira de homenagear meu pai. E as minhas sobrinhas querem fazer também junto com a minha irmã. Assim, todas nós queremos fazer e era a assinatura dele. Era que ele usava lá nas provinhas dele, nas correção. Falando em provinha dele e correção, né? O que significava o aluno pro seu pai? Olha, não só o aluno, eu vou fazer um... Eu falei das que ele passou pela Oeste, passou tudo, e assim, tem algumas coisas que eu quero, vou colocar e vou chegar nos alunos. Meu pai dava aula na Oeste, tanto, eu vou falar porque era uma coisa que ele tinha muito amor, muito prazer também. Ele começou dando aula no curso de letras, mas ele dava aula no cursinho da faculdade, ele deu aula na época que tinha o colegial também. E meu pai era professor de latim, né? Entre poucos que tinha, depois que ele veio a falecer, ficou... Professor de latim. Latim, eu até tô procurando, porque assim, tá em casa, porque a gente tem a biblioteca dele ali, mas eu quero guardar para mim um livro dele de latim, que eu sei que era o livro que ele mais gostava, que assim, que ele mais usava. E ele tinha uma ligação muito bonita com os alunos. Muito bonita mesmo. Meu pai amava a língua portuguesa, meu pai amava a gramática, era a vida dele. Às vezes minha mãe fala: mas teu pai não gostava de sair, seu pai não... Meu pai era bem caseiro, trabalhava muito e assim, ele gostava de estar em casa, ele gostava de assistir uma televisão, né? E eu falo para ela, ele fala: ele não se divertia. Eu falei: mãe, ele se divertia, porque ele fazia o que ele amava. E ele realmente amava. E tem várias histórias, assim, que a gente, depois que ele faleceu... Antes, sempre quando eu falo, sou filha do professor Garril, quem conhece já tem uma história. Mas assim, é muito gostoso você ouvir certas coisas. Muitos dos alunos dele vieram falar para mim numa aula da saudade, porque ele depois que ele faleceu, teve 2 turmas do curso de letras que homenagearam ele. Uma já tinha escolhido o nome dele para ser nome de turma, e eu fui representar. Que legal. É porque eu tô aqui, né? Então, assim, não é porque meus irmãos não são escolhidos, é porque eu sou a filha que tô aqui, eu acabo... E pra mim é um prazer, é uma honra ir representar meu pai. E nessa aula da saudade, alguns alunos conversando e falaram pra mim: seu pai não era apenas um professor. O seu pai foi meu pai também. Obrigado por você emprestar o seu pai pra gente, isso não tem preço. E eu falo: não, tudo bem, ele era tanto amor, tão puro amor, que eu resumo meu pai em amor. E é isso que ele deixou pra mim, que a gente tem que amar as pessoas.
Às vezes ele chegava até meio que, porque eu vou falar, porque eu fiz, porque eu falava, ai, não tem coragem, não. Ele não ficava brigado com ninguém, ele tinha um coração gigante. E é muito gostoso você ouvir isso dos alunos. Não foi um, não foram dois, sabe? Foram vários que me falaram isso, assim, que eu acho que vai além ser professor, né? Essa relação boa com o aluno. Até tem também a Luciana Cachefo, que hoje é coordenadora do curso de letras, que foi aluna dele, e ela coloca numa entrevista a respeito das homenagens, ela fala que todo mundo ficou um pouquinho, quem passou por ele, quem teve, ficou um pouquinho órfão. E quando eu vinha vindo pra cá, eu tava conversando com a Lívia, e ela foi me lembrar, depois de um dia, né, ela falou, mãe, ontem eu encontrei com a Luciana na faculdade, tá tendo uma semana lá do curso de letras, eu não sei, e diz que a Lu falou assim, seu avô já foi lembrado várias vezes dentro das palestras, dentro das coisas, então assim, é muito gratificante. E aí eu me lembrei de uma outra história, uma pessoa até que daqui de Machado que um dia foi, que era do meu ciclo de amizade, e foi muito engraçado, essa pessoa chegou na casa do meu pai vivo ainda, e aqui agora me veio e eu acho que era, ela falava assim, gente, eu tô muito emocionada, eu conheci a lenda, e ela falava que meu pai era a lenda, porque assim, o pai tinha passado, foi aluno, que muita gente daqui de Machado, a maioria das pessoas aqui, quem passou pelo SESI foi aluno do meu pai. Né? E muita gente também, tem um seminarista que está aqui em Machado, que é o seminarista o Rafael Moreira, ele era seminarista lá na igreja que eu frequento, na paróquia que eu frequento. E a gente se conhecia. Você frequenta onde? Eu frequento a Nossa Senhora do Carmo. E trabalho na paróquia Santa Rita de Cássia. Eu trabalho no Centro Social da paróquia Santa Rita de Cássia. Eu participo da Santa Rita. Frequento. Foi uma paróquia que eu fui acolhida, mas eu falo que eu amo as duas, tanto que na minha mesa lá, na minha mesa de serviço, tem uma Nossa Senhora do Carmo e tem uma Santa Rita. Sim. Eu falo que eu estou dividida. Eu tenho um pouquinho para cada. E aí o Rafael, depois que eu adicionei ele, essa coisa de Facebook e tal, que ele viu meu sobrenome. E aí um dia ele chegou pra mim, ele falou assim, gente, deixa eu te perguntar uma coisa, você é? Eu falei, sou filha, ele não precisa nem terminar. E ele falou pra mim, ele falou assim, tudo que eu sei de português, de escrever, eu aprendi com seu pai. Puxa. Então é muito gostoso isso, sabe? Você vê que as pessoas aprenderam, que as pessoas tiveram ele também como pai, tiveram esse prazer, que é o que eu falei pra você, eu acho que não tem coisa maior que assim, ele não passou aqui, só passou. Ele deixou muita coisa. Tem um outro aluno que eu não conversei ainda, que eu quero conversar, que é o professor Fernando. Não vou me lembrar de onde ele é, ele entrou em contato com a gente agora. E ele até quer fazer uma visita para minha mãe, mas eu vou entrar em contato com ele ainda. Eu conversei bem pouco. E ele fala que assim... Ele falando do meu pai, acho que é uns 15, 20 anos, não sei. Ele que me perdoe se eu estiver errando aí. Mas ele fala que meu pai fez um diferencial muito grande. Eu não sei ainda qual foi esse diferencial, eu não conversei. Mas ele fala assim que o pai dele, que meu pai fez uma diferença positivamente na vida dele. Puxa. Então, esse foi meu pai, né? Esse é o meu pai, não foi, ele é o meu pai. Não é só o que eu vejo como filho, é o que as pessoas veem e... que nem eu falei pra você em off, né, que eu conheci pouco seu pai, né? Negociação de tinta, alguma coisa desse tipo, mas eu nunca tive contato. Mas nem precisava, porque todo mundo que conhece seu pai, que conheceu seu pai, tudo que você está contando, as pessoas falam. Então ainda é uma pessoa muito maravilhosa. Você vê o Gilmar, aquele santista? Gente boa, hein? Você vê, ele é o maior. Exatamente. Ele é fã do meu pai. Mas eu já ouvi tanta coisa disso. Que nem o Gilmar fala muito dele, mas as pessoas, né? Principalmente quem foi aluno no geral, fala. Não que ele fala assim, às vezes eu tô falando aqui, as pessoas imaginam assim, vai falar assim, ela acha que o pai dela era... Não, ele tinha seus defeitos, é claro. Ser humano. Né? Tinha ser humano. Lógico. Às vezes ele me falava assim, de domingo ele falava assim, pega suas coisas e vai pra sua casa. Que eu ficava lá enchendo a cabeça dele,
eram coisas assim que eu brinco, eu falo assim, ele me mandou embora, aí a gente já fazia as pazes. Mas assim, claro, como todo ser humano, ele tinha seus defeitos, mas eu acho que... Não, mas que assim, demais. Uma coisa que eu sempre falo, ele me deixou muita saudade, eu sinto muita saudade do meu pai todos os dias. Todos os dias. Meu pai, ele era... Ele faleceu com quantos anos? Meu pai faleceu com 69 anos, prestes a fazer 70 anos, que era uma coisa que minha mãe queria fazer, uma festa, reunir os amigos. E faleceu de repente, né? A gente estava num churrasco à noite. No outro dia cedo minha mãe me liga e ainda assim, eu acho, né? Então ele morreu dormindo? Não dormindo, ele levantou, a gente não sabe se ele passou mal, se ele levantou e foi à frente do computador, xeretata, e muito engraçado entre aspas, que a última postagem dele foi, se eu não me engano, um coral, e agora eu vou preciso lembrar qual era a música. Perto eu quero estar, né? E meu pai, ele estava muito ligado, ele tinha voltado, porque assim, ele tinha se afastado da igreja, ficou um bom tempo, mas assim, sempre ali rezando, fazendo, mas em casa, ele não estava indo, ele tinha voltado, ele estava bem feliz, eles frequentavam Santo Antônio, e ele estava começando a fazer a leitura, mas minha mãe fala que ultimamente ele rezava muito o terço. Às vezes ele ia levar ela no mercado, ele já nem descia mais, ela chegava no carro, ele estava rezando o terço. Ele usava uma corrente de ouro, que ele tinha perdido já, acho que uma outra, e ele comprou outra, mas não tinha o pingente. O pingente não, na verdade o crucifixo está comigo, que minha mãe fez questão de me dar essa corrente com o crucifixo, mas assim, era um crucifixo que não tinha nada a ver, não era de ouro nem nada, mas ele estava com aquele crucifixo aqui, ele estava muito ligado. E minha mãe às vezes fala assim, eu acho que seu pai sabia. Porque ele estava mais quieto. Não acho que ele sabia. Na verdade, eu acredito que Deus vinha preparando e a pessoa vai ficando meio... Ele era muito preocupado, ele tinha uma preocupação muito grande realmente comigo, né? Porque assim, eu sou a filha que estou morando perto e aí eu me divorciei e tenho uma filha para cuidar. Então, porque ele sempre foi muito paizão mesmo, não que, né? Minha irmã, graças a Deus, está melhor. Meu irmão solteiro também, graças a Deus, não está capaz dele falar, você tá doida, né? Mas assim, mas ele também tinha essa preocupação com o meu irmão. Mora em São Paulo, tá longe e tal. Mas meu pai, ele andava meio quietão. Mas assim, eu agradeço e eu louvo a Deus pela maneira com que ele morreu, ele não sofreu. Né? Porque aí minha mãe achou estranho, porque ela disse que lá na minha mãe é assoalho. Sim. Acho que é assoalho, sinteco, sei lá o que é aquilo. Então você pisa, ele faz um certo barulho. E meu pai de sábado ele acordava, o apaixonado, né? Ele acordava, aí ele ia na cozinha, ele fazia um café, aí ele ia lá, levava o café para minha mãe na cama. E depois eles saíam, aí ele levava minha mãe no mercado, levava onde ela quisesse, todo sábado ele saía com ela. E aquele dia ela ouviu ele levantando e falou, nossa, deu acho que uns 10 minutos, ela falou que estranho, o Garrinho não trouxe o café. Não ouvi, porque assim, as portas têm trinco, aqueles trincos de segurança, ouvi, né? E ela não ouviu também o barulho do trinco e ela levantou. E aí na hora que ele levantou, ele estava sentado na frente do computador. E aí ela disse que chacoalhou, ainda brincou com ele, chamou ele de Buda, acorda. E ela falou, na verdade eu sabia que ele já tinha ido, mas também não queria. E aí foi, mas assim, na hora que veio mesmo a notícia, porque como ela falou, eu acho, né, até eu e a Lívia, a gente foi assim, eu acho, vamos rezar, né? Mas quando meu tio ligou e começou a pedir documento, porque tava meu tio, que falo que é tio-irmão, assim, que estavam sempre muito juntos, porque só nós aqui também, né? Família da minha mãe, minha tia e minha prima, eu, Olívia e meu pai e minha mãe. E na hora que meu tio ligou e começou a pedir documento, a minha mãe perguntou e eu falei, mãe, eu louvo e agradeço a Deus porque ele não sofreu. Não queria ver meu pai numa cama, ele era uma pessoa muito reservada e eu acho que
Deus tem seu propósito, mas ele faz falta todos os dias. Eu queria ele aqui comigo, mas eu tenho essa consciência de que se eu sinto saudade, é porque a gente só sente saudade, a gente lembra das pessoas que foram realmente boas, na vida da gente, que fez essa diferença. E meu pai, graças a Deus, eu ainda todos os dias agradeço pelo pai que eu tenho, por tudo que ele me deixou. Deixa eu te fazer, eu quero que você me responda ou com uma frase, ou com uma frase. Ixi, aí você pega, né? O que foi o seu pai, Garril? Meu pai foi um batalhador, uma pessoa... Não vou conseguir resumir uma frase, vou falar. Pode falar. Né? Meu pai... Não dá para falar em uma frase. Não, ele foi, pra mim, eu vejo meu pai assim como um grande homem. Um homem realmente de caráter, um homem que amava as pessoas, me ensinou a amar as pessoas. Um homem que tinha um amor gigante pela família. Família, eu, minha filha, meus irmãos. Mas ele tinha pelos meus tios. Ele tinha um amor muito grande pelas sobrinhas. A relação dele com as sobrinhas sempre foi assim... Ele sempre foi um tiozão. Uma pessoa que não gostava que falasse muita besteira. Ele era muito certinho, né? Seminarista. Mas assim, ele tinha um coração gigante. Ele foi uma pessoa... O esposo Garril. Ah, pelo amor de Deus. Apaixonado de... Brinco com a minha mãe que hoje ela não ganha a bolsa mais, porque ela reclamava, né? Porque assim, as datas ele ia lá, ele que foi comprar os presentes, ele fazia questão Dia dos Namorados dar presente, e ele ia, era muito bonitinho, ele que comprava, e ele colocava sempre um bilhetinho, e até depois minha mãe mexendo nas coisas, assim, parece que vai encontrando mais, né? Vai encontrando mais coisas. E agora perguntando ele tinha um livro que eu não sei falar se é Tagore ou Tagore, que era um escritor que ele gostava muito, tanto que ele tinha escrito isso para uma semana antes dele falecer. Faleceu a sogra do Nenê, a mãe da Laudice, que eu esqueci o nome dela agora. Meu pai tinha porque eles cresceram muito junto. Meu pai tinha um amor por ela muito grande. E ele ficou muito chateado com a morte dela. Muito, muito mesmo. E até no dia anterior a gente conversando, ela tinha 90 anos. Eu falei assim, pai, mas... né, 90 anos. Ele falava novíssima. E ele escreveu um pensamento de Tagore, sei lá eu como que é. E a gente mexendo nesse livro depois, o marcador de página desse livro era, além de ter alguns bilhetinhos que ele mandava para minha mãe, ele mesmo, o marcador era o convitinho dele de casamento, que o convitinho deles de casamento era como se fosse aqueles negocinhos que você dava na primeira Eucaristia. Sim. Era marcador de página, mas assim, ele é muito apaixonado e diz que desde solteiro, né? Diz que era muito apaixonado pelos filhos também, muito apaixonado pelos netos. O vô Garril. O vô Garril era assim. O que era o vô Garril? Ele queria todo mundo para das asas dele, né, na verdade. Mas assim, as netas dele eram lindas e maravilhosas, né, e ele era muito apaixonado mesmo, ele tinha prazer em estar, é o que eu falo, ele foi um excelente paizão, um excelente vô, um excelente homem. Tanto que assim, o meu irmão Cidinho também tem, eu acho que eu não citei, tem a Lorena também, que é o vô Garril, se você perguntar pra ela também, ela vai, sabe, porque ele era vozão mesmo, ele era daquele que, nas festinhas de casamento, se as meninas estivessem aí, ou quando não tava a Lívia, dele pegar docinho, guardar no bolso mesmo, e não comer e levar pra elas. A época que eu morei lá, ou quando a gente ia dormir lá, dele levantar cedo, preparar o lanchinho, que a Lívia às vezes ia pra
para a escola com ele, porque ele foi professor dela também. Quando meu pai faleceu, ele estava dando aula para minha filha. Puxa. Então foi bem difícil para ela também depois, essa questão de... porque como eu comentei com você, um dia eu conversando com ela, ela falou, meu avô foi um pai para mim, né? E foi, porque ele era paizão. E aí ele fazia o lanchinho, e assim, ele fazia com as minhas sobrinhas também, ele tinha prazer, sabe? Era um prazer muito grande de estar todo mundo junto. Ele era aquele pai que as festas... Ele entendia entre aspas, mas ele queria assim, Páscoa todo mundo com ele, Natal, ele fazia muita questão que a gente tivesse todo mundo junto. E sempre foi um pai de abraçar, sempre foi um pai de levantar à noite e rezar. Se a gente estava doente, ele estava ali com a minha mãe. Outra coisa que assim eu não comentei, mas que eu lembro muito, todas as pessoas, tem muita gente que fala assim, nossa, mas o Garril era professor, tem tanta coisa entre aspas, né? Meu pai, ele acordava às 6 horas da manhã e às vezes chegava em casa já era quase meia-noite. E muitas vezes ele saía, a gente estava dormindo, e ele chegava, a gente estava dormindo. Então muitas vezes ele acordava a gente só para dar um beijo. Então, assim, é incrível. Saudades, somente saudades. Saudade. Deixou muita saudade. Graças a Deus. Deixou muita saudade. Eu tenho certeza que muitas histórias, não só com a gente, muitos filhos perdidos por aí. Eu não sei se o Gilmar lembra-se na época dele de SESI, se meu pai fazia isso, mas meu pai tinha mania de bater palma, como eu digo, ele batia palma forte, me falava, filhos! Né? Tipo, vamos acordar, né, filhos? Brincava muito com os alunos, assim, não tinha aquela questão de brincar. E aí vai. De pegar no pé, que você tá chegando atrasado. Mas pegava no pé com carinho. Com carinho pra mostrar o bem da pessoa, né? Mas assim, ele viveu a vida fazendo aquilo que ele gostava. Que era realmente, eu falo que a profissão dele era a diversão, porque ele fazia com prazer, não tinha como. Para nós encerrar nossa entrevista, toda a entrevista que nós fazemos, a gente pede para o nosso entrevistado mandar um recado para os jovens. Aquilo que você sente no seu coração, você tem filha, você tem sobrinhas, você tem amigos, mas você vai falar generalizando para os jovens em geral. Você que trabalha em acampamento, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você como psicólogo. Então eu gostaria que você mandasse um recado para os jovens, para nós encerrarmos. Olha, o que eu quero dizer para os jovens é que todo mundo está achando tudo muito normal hoje, a realidade de hoje, tudo normal. Eu sou uma pessoa super cabeça aberta, eu acho que a gente tem que evoluir mesmo, porque os tempos são outros. Agora, os tempos são outros, mas algumas coisas a gente não pode perder. Eu tenho pós-independência química, e se eu puder tirar qualquer dependente químico da rua, eu vou fazer, eu vou tentar ajudar, eu vou tentar tirar. Hoje está muito permissivo as drogas, as pessoas acham que eu vou fumar um baseadinho e que, beleza, não vai me fazer mal. Faz mal sim. E cuidado com a bebida. Todo mundo acha que para ser feliz tem que, eu tenho que encher a cara porque é legal, porque eu vou ter que ser aceito naquela turma. E não é por aí. A bebida é a porta de entrada para todas as outras drogas. E a hora que você se envolver, você vai ver se já tá até o pescoço. É muito triste. Então, meu conselho é assim: não queira ser aceito em turma, porque você tem que ser igual aos outros. Você tem que ser uma pessoa melhor para você todos os dias. Então, os conselhos que eu dou: busque a igreja, busque a Deus, arranje uma igreja que te faça bem, independente de religião, porque assim, eu não posso impor a minha religião para ninguém. Mas assim, buscar a Deus, que se você se encontrar, esse vazio que a gente sente hoje,
vai ser preenchido. Meu pai sempre me ensinou, sempre me levou para a igreja e sempre disse, né, que se a gente tem Deus, a gente tem tudo. E trabalhar, gente, porque as pessoas hoje acham que se eu não tenho um par de tênis que é legal, que se eu não tenho um par de tênis que é da moda, nossa, eu tô totalmente fora de tudo. Não, você tá fora da sua casinha, né? Meu pai veio do nada. Vou usar meu pai como exemplo, porque pra mim, como eu já falei aqui, ele é uma pessoa que pra mim foi exemplo de caráter. Meu pai vendeu gilete, gente, daquelas gilete antigas. Meu pai vendeu... ele dava aula, mas ele precisava, né? Ele tinha uma família, ele tinha... Então, ele vendeu sapato, ele vendeu enxoval, ele vendeu livro, tudo paralelo a tá dando aula. Foi tocar os instrumentos dele, foi participar de um coral da igreja. E aí essa pessoa maravilhosa que eu falei pra vocês. Então, o meu conselho é: fujam daquele que quer te oferecer as coisas para que você seja aceito. Você tem que ser aceito pelo que você é, pela pessoa que você é, não pelo que as pessoas... Você não precisa ser quem as pessoas querem. A gente mesmo está se afundando no mundo por não se olhar, por não se amar e por não conseguir amar as pessoas e ficar achando que as outras pessoas valem mais do que a gente. Não, o primeiro amor tem que ser com a gente, porque senão não vai. É isso, é meio complicado do jeito que eu falo às vezes, mas acho que deu para entender que assim, eu tenho que me amar para poder ser amado por outra pessoa. Hoje em dia as pessoas falam muito em suicídio e se a gente vê milhões de jovens aí querendo se suicidar porque o namorado terminou, porque a namorada terminou, porque acha que é o amor da vida. A gente vive muito de achômetro, né? A hora que o amor da sua vida aparecer, você vai viver com ele por o resto da sua vida, que o que é pra ser, é pra ser. Então, assim, pra alguém me admirar, eu preciso me admirar primeiro. Então, esse é o recado que eu deixo pros jovens. Se olhem mais, se respeitem mais, se amem mais e não se escondam atrás das drogas, não se escondam atrás de outras pessoas. E busquem a Deus. Vai ser feliz em acampamento, vai ser feliz aonde você achar que você deve, mas busque a Deus. É isso. É isso daí. Estivemos então aqui com a Giovana Moraes Garril, que veio conosco. Gente, projeto Cidade Viva, é isso. O nosso projeto é o resgate. A gente conversa com as pessoas que fez diferença na cidade de Alves Machado. Muitos a gente consegue entrevistar que estão vivos. Outros que nós não tivemos oportunidade de entrevistar. Hoje, por exemplo, trouxemos a Giovana, que falou do Garril, essa pessoa extraordinária que esteve aqui. E eu quero dizer para você que eu estou convidando, às vezes eu convido, o Gilmar convida, e às vezes você não vem, às vezes você fica com vergonha de não vir. Venha você que é convidado falar da sua história, né? Não deixe o seu filho vir falar, a sua filha, não. Venha você contar a sua história. E hoje, quem contou a história foi a Giovana, a história maravilhosa que o Garril deixou, tudo que o Garril deixou na cidade, que nem foi dito na entrevista. Tantas e tantas pessoas que falam bem do Garril. Ficou alguma coisa para trás que eu deixei de perguntar para você que você queria? Não, nem que você deixou. Aqui as coisas vão passando. Eu acho que a gente ficaria aqui, gente, até amanhã. Gilmar abrindo foto, você abrindo a sua casa, a sua loja e eu já indo lá pro serviço. Porque assim, sempre a gente vai lembrando mais e mais e assim... primeiro eu quero agradecer, foi maravilhoso. Eu vim com medo, quero deixar bem claro aí para vocês que são convidados e têm medo de vir aqui falar, inibe um pouco a ficar de frente para a câmera, mas assim, venham, fale, sabe, conte a sua história, né? Meu pai contou algumas coisas, eu acho que já foi até entrevistado pelo Gilmar, mas há muito tempo atrás, mas ainda ficou mais história, eu tenho certeza que vai ficar mais história. Então assim, venha, fale, participe, esse projeto é maravilhoso, né? Esse resgate, sabe, da nossa história, de quem a gente é, porque eu falo sempre que assim, eu
sou o Garril. Porque ele vive dentro de mim. Porque quem eu sou, eu devo a ele. Então é isso, mas eu tô muito grata, muito feliz. Eu espero que a gente marque outras histórias. Que a gente coma, que a gente faça um pãozinho com pipoca para estar comendo. O Garril gostava. Isso aí, gente. Participem desse projeto maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que eu possa ter falado assim. Eu sei que eu falei pouco do que meu pai foi. Eu tenho muito mais para falar. Mas assim, foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. Entrevistamos hoje a Giovana e falamos do mito Garril. Um abraço a todos, até a próxima terça-feira, Deus abençoe vocês. Amém. Um abraço, pessoal, obrigado mais uma vez, tchau. Tchau.